Agora você vai tomar conhecimento de algo que passou despercebido nos últimos dias. A viagem que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, fez e faz à Europa. Estariam alguns poderosos tramando para um parlamentarismo contra Bolsonaro, onde o chefe do Poder Executivo é o primeiro-ministro escolhido pelos membros do Poder Legislativo? Ou então, estariam querendo um semipresidencialismo? Não precisamos recorrer a um site de direita para saber mais. No portal UOL está a notícia. Poucos dias após a fala do general Augusto Heleno sobre o Congresso brasileiro ser formado por chantagistas, aumentando a tensão nas já difíceis relações entre o Executivo e o Legislativo, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, viajou para passar o carnaval em Paris. Lá, Maia foi recebido pelo presidente da Assembleia Nacional Francesa. Maia optou por não falar com a imprensa em Paris, sempre optando sair direto do carro para encontros privados. Nesta quarta-feira, Maia encerrou sua estadia em Paris e seguiu para a Espanha, onde nesta quinta-feira manteve encontro com o presidente da Câmara dos Deputados da Espanha. Entre encontros com empresários sobre investimentos no Brasil e sobre formas de financiar o esporte, Rodrigo Maia fez pose de presidente do Brasil. Porém, uma postagem no Twitter feita pelo embaixador espanhol no Brasil no último dia 20 e retuitada pelo próprio Rodrigo Maia pode ter tornado explícito um outro assunto de interesse de Rodrigo Maia nesta viagem. Veja, reunião na Embaixada Espanha-Brasil com Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, mais 23 embaixadores e 4 grandes matérias. Democracia e, preste atenção, parlamentarismo. Repetindo, parlamentarismo. Futuro do Brasil e desenvolvimento sustentável. Desejamos-lhe uma boa visita e bom trabalho na Espanha. Algumas marcações sugerem que a postagem seria de interesse de outros, incluindo Rede Globo. Seria somente pela notícia em si? Ou teria algo a mais de interesse da Globo? Agora observe essa postagem feita pela jornalista Mônica Bergamo em 15 de novembro de 2017. Semipresidencialismo volta a ser debatido por Temer e Gilmar Mendes, em conversas com a época Eunício de Oliveira e Rodrigo Maia. Mas há muitos obstáculos no caminho, diz a jornalista, sugerindo que obstáculos são pontos a serem superados. Atualizando essas informações para hoje, por exemplo, poderíamos dizer que um dos obstáculos encontrados seria o presidente Bolsonaro? E o que isso suscita? Agora observe, poucos dias depois, no jornal O Globo, a seguinte matéria, 7 de dezembro de 2017, começou a tomar forma em encontros nas últimas semanas entre o presidente Michel Temer, presidente à época, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral à época, Gilmar Mendes, e os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado à época, Eunício Oliveira, o esboço de um projeto que muda o sistema brasileiro de governo para o semipresidencialismo. Um dos obstáculos seria a maioria do povo brasileiro, já que o parlamentarismo já foi derrotado 2 vezes no Brasil por meio de plebiscito, onde a população confirmou que prefere o sistema presidencialista. Outro obstáculo seria
como dar mais poder ainda a um Congresso desmoralizado, ou seja, dividindo ainda mais a força do presidente, direcionando essa força a parlamentares. Ou seja, o objetivo claro seria enfraquecer a força do presidente, seja quem ele for. Quando fala do assunto, a imprensa destaca: um dos argumentos amplamente utilizados pelos defensores da ideia é que há uma clara falha no modelo presidencialista adotado no Brasil, já que argumentam, desde a redemocratização, metade dos 4 presidentes eleitos acabaram sofrendo impeachment: Fernando Collor e Dilma Rousseff. Citam isso e esquecem o mais importante, que esses 2 governos tiveram seríssimos problemas com corrupção envolvendo o Congresso. A adoção do semipresidencialismo serviria, então, entre outras coisas, para supostamente ajustar esses problemas, ampliando o poder do Congresso. E nós, brasileiros, conhecemos bem os parlamentares, deputados e senadores que temos, não é verdade? Essa viagem de Rodrigo Maia à Europa, estranhamente, teve antes um jantar em sua casa oficial com a presença de Gilmar Mendes e João Dória, onde o assunto principal foi o crescimento da força de Jair Bolsonaro, ao que eles chamam de autoritarismo. Outro fato que chama a atenção foi a primeira ida de Lula à Europa em visita ao Papa. E menos de 30 dias depois, Lula de novo na Europa. Agora, novamente, em encontros em vários países da Europa. Coincidentemente, um dos destinos é o mesmo de Rodrigo Maia: França, e depois Suíça e Alemanha. Agora pegamos um jornal que diuturnamente bate em Jair Bolsonaro, Folha de São Paulo, que parece ter denunciado o sonho de Rodrigo Maia em sua edição do último dia 17 de fevereiro. Maia dita ritmo e já indica 2020 com parlamentarismo branco fortalecido na Câmara, com direito ao orçamento impositivo que garante ao Congresso gerenciar 30 bilhões de reais do orçamento do governo federal através de emendas impositivas, ou seja, parlamentares indicam o que querem e governo é obrigado a executar o gasto. O que é mais claro que isso? O que vimos nos últimos anos foram os estratosféricos níveis de corrupção no governo federal que tiveram a especial participação dos deputados e senadores, quer seja por indicações de nomes a cargos federais, o que foi eliminado no governo Jair Bolsonaro, quer por propinas e participações estranhas em negociatas. Então, como alguém disse, o governo Bolsonaro destruiu completamente o tal presidencialismo de coalizão do toma lá da cá, do balcão de negócios, que visava agradar deputados e senadores para que eles recebendo, pudessem dar seu apoio. Com Bolsonaro tivemos o fim do loteamento de cargos para partidos da tal base aliada. Acabou a corrupção que imperava com esse método em governos anteriores e já são 14 meses de governo em fevereiro de 2020, sem escândalos de corrupção e sem o balcão de negócios do governo para o Congresso. Tão conhecido isso nas últimas décadas. Foi exatamente isso que deixou parlamentares perplexos, onde que já se viu um presidente querendo ser presidente. Que absurdo um presidente querer ter autoridade. O quê? Um presidente que não concorda em nomear para cargos federais os apadrinhados de deputados e senadores, líderes partidários. Um presidente que
não se curva aos interesses escusos de políticos profissionais? Assim sendo, em 2019 tivemos aprovadas emendas constitucionais com interesses obscuros, entre eles dar aos parlamentares mais verbas para suas bases eleitorais, fundão eleitoral, o que naturalmente diminui a força de investimento do próprio governo, que ao invés de investir em educação, saúde, habitação e outras áreas, tem que garantir, sob a força da lei, recursos para atender aos deputados e seus interesses eleitoreiros. Há muitas opções de parte de nossos deputados e senadores, deixando explícito que os parlamentares não concordam com um presidente forte e desejam ardentemente algo próximo ao parlamentarismo. Sem contar que tudo isso tem as bênçãos do Supremo Tribunal Federal. Agora, veja por que há emergência em fazer o que eles acham que precisa ser feito para enfraquecer ou até mesmo derrubar Bolsonaro. Toffoli termina seu mandato como presidente do STF já nos próximos meses. Fux, um conservador, apoiador da Lava Jato, assume. Em novembro, Bolsonaro poderá indicar um novo ministro ao STF, talvez Sérgio Moro, para o lugar de Celso de Mello, que nos últimos dias esbravejou contra o presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, o tempo é curto. Curto porque o apoio popular cresce a cada dia. E à medida que o governo vai encaminhando reformas, conquistando cada dia mais apoio popular, com resultados, menos é o espaço para a oposição conseguir alguma coisa. Para os que têm outros planos para o Brasil conseguirem avançar. Se mapeássemos agora, numa visão panorâmica, como nos últimos dias estão correndo os interessados em derrubar Bolsonaro, veríamos traços de Lula para um lado e para o outro, Rodrigo Maia para outro, pela Europa, o vai e vem de Mendes e outros ministros em Brasília, faíscas na Central Globo de Jornalismo e na sede do jornal Folha de São Paulo, em claro e em ponto comum e em convergência, bater para derrubar Bolsonaro. Mas os traços, muito além, veríamos também um mapa repleto de ações, indo desde o Congresso até os palácios de governadores estaduais, até próxima segunda-feira, 2 de março, quando 5 partidos de oposição a Bolsonaro no Congresso, PT, PSB, PDT, PCdoB e PSOL, se reúnem com representantes de entidades da sociedade em Brasília, entre elas a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, e a Ordem dos Advogados do Brasil, todos contra o presidente e contra a maioria da população brasileira. E temos o dia 15 de março, que está fazendo Brasília estremecer desde já. Há calafrios. Há calafrios sobre o que esse movimento pode representar, embora seja apenas uma manifestação pacífica de união e unidade da maioria da população brasileira. O deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança diz que os protestos convocados por movimentos alinhados ao presidente Jair Bolsonaro são uma resposta a uma tentativa do Congresso Nacional de provocar o impeachment do chefe do Executivo. A afirmação foi feita nesta segunda-feira, dia 27 de fevereiro. Aliás, nesta quinta-feira, 27 de fevereiro. Está havendo uma mobilização no Congresso de partidos, deputados e senadores que bolaram uma estratégia para enquadrar um possível pedido de impeachment num modelo sequencial. Você primeiro aprova gastos e uma série de despesas no orçamento, depois priva o executivo de utilizar parte desse orçamento. O governo então tem que pedir recursos para o Congresso, que obviamente vai negar,
E aí o governo cai na lei de responsabilidade fiscal porque violou o próprio orçamento. O Congresso, segundo o deputado, surrupiou 30 bilhões de reais e removeu das contas do executivo, já que estavam comprometidos com o volume de gastos. Não é um golpe ainda, mas uma tentativa de enquadrar o executivo numa sinuca. O deputado Príncipe continua: o mais importante é a população se colocar contra o Congresso, em vez de a favor do governo. Você tem vários deputados, nenhum com soma de votos suficiente para chegar nem perto do volume de votos do presidente. Mas, através do jogo do Congresso, conseguem concentrar poder de uma maneira não muito transparente e que não está em linha com a vontade popular, que deu 57 milhões de votos para que o executivo execute. Os deputados começam a jogar um jogo de desarmar o poder executivo de maneira sistemática, conclui o príncipe deputado. Poderosas forças podem realmente fazer ruir o princípio das mais significativas mudanças da história do Brasil moderno contra oligarquias que hoje, temporariamente, estão unidas a sistemas admiradores do comunismo e da esquerda com um único objetivo: derrubar o presidente Jair Bolsonaro por absoluto interesse no poder e nenhum interesse nos interesses da população brasileira. Quem é contra o apoio ao presidente Bolsonaro? Maia, Alcolumbre, Toffoli, Collor, Fernando Henrique, João Dória, Gilmar Mendes, Dilma, Gleice, Lula. Não importa. O mais importante a saber é: qual a sua opinião? Você, brasileiro, o que acha? Mais informações a qualquer momento ou no jornal Folha do Brasil, à noite, de segunda a sexta.